A nossa história vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é muito especial. Sabe por quê? Porque ele é dedicado todinho para você. Então, não sai daí, fica ligado na nossa história. Vamos lá? A história de hoje vai falar sobre uma data comemorativa. Será que você consegue adivinhar que data é essa? Eu vou dar algumas dicas. Vamos lá. O comércio e a televisão nessa época ficam cheios de ovos de chocolate e aparecem também coelhinhos. Será que você já sabe que data comemorativa é essa? Muito bem, é a Páscoa! Ah, crianças, a Páscoa é uma data comemorativa muito especial. Mas sabe, na verdade, a Páscoa não é ovos de chocolate e nem coelhinhos. E hoje eu estou aqui para contar para vocês o que está sendo escondido nos ovos de chocolate. Vamos descobrir qual é a verdadeira Páscoa. Vamos lá? Você está curioso? Para a gente falar sobre a Páscoa, nós vamos falar um pouquinho da primeira Páscoa, que aconteceu há muito tempo atrás. A Páscoa foi a celebração da libertação do povo judeu. Aquele povo estava sendo escravo de Faraó. Então, Deus os libertou. E essa foi a primeira Páscoa, uma comemoração muito importante. Mas tia, o que aquele povo há tanto tempo atrás tem a ver com a Páscoa da gente hoje? Eu vou contar para vocês. Aquele povo foi liberto da escravidão de Faraó. E eu e você também vivemos numa escravidão, mas não é de Faraó, é a escravidão do pecado. Isso mesmo, crianças. Pecado é tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu falo e tudo aquilo que eu faço de errado que não agrada a Deus. Será que você consegue pensar em alguma coisa de errado que não agrada a Deus? Muito bem, falar palavrão. Quando a gente escolhe falar essas palavras feias, palavrão, nós estamos desobedecendo a Deus, estamos pecando. Alguém pode falar mais alguma coisa? Isso, desobedecer aos nossos pais, aos nossos avós, às autoridades, isso é pecado. E sabe o que a Bíblia, a palavra de Deus, fala sobre o pecado? Ela conta algo muito importante. Lá no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim: porque todos pecaram e separados estão do amor de Deus. Olha, crianças, o pecado é muito sério. Sabe por quê? Porque ele nos separa de Deus. E nós não queremos viver assim, separados de Deus. E Deus ama tanto você, Deus ama tanto a mim, que Ele enviou um presente especial. Esse presente é Jesus. E Jesus vai fazer algo muito importante por mim e por você. E eu vou continuar essa história aqui, ó, dentro do nosso ovo. Vamos descobrir o que foi que Jesus fez por nós? Vamos lá. Será que é um ovo de verdade? Será que é de chocolate? Não! Mas esse ovo aqui vai nos ajudar a contar a nossa história. Há algum tempo atrás, há muito tempo atrás, Jesus estava aqui na terra e ele ia entrar numa cidade chamada Cidade de Jerusalém. Muitas pessoas já tinham ouvido falar que Jesus estava lá, então todos estavam ansiosos esperando por Jesus. Jesus disse para um dos seus discípulos buscar num vilarejozinho um animal. Qual será o animal que Jesus pediu para o discípulo buscar? Vamos procurar aqui?
Esse animal era um jumentinho. E Jesus então entrou na cidade de Jerusalém montado nesse jumentinho. Tão humilde, não é verdade? As pessoas estavam ansiosas pela chegada de Jesus. Elas até tiraram as suas capas, jogaram no chão e começaram a louvar a Jesus com ramos de palmeira. E elas demonstraram toda a alegria por estarem recebendo Jesus ali naquela cidade. Mas nem tudo ia continuar assim. Um tempo depois se passou e agora Jesus iria comemorar com os discípulos a Páscoa. É verdade, eles já comemoravam a Páscoa. Então, Jesus pediu para os seus discípulos arrumarem uma mesa. Jesus levou 2 alimentos muito interessantes para aquele jantar naquela noite. Vamos saber quais foram esses alimentos? Vamos procurar aqui. Qual será o alimento? Será que você consegue adivinhar aí na sua casa? Crianças, o primeiro alimento era o pão. Vamos ver o segundo? O vinho. Então, esses 2 alimentos tinham um significado muito importante. O pão significava o corpo de Cristo e o vinho, o seu sangue. E Jesus disse para os seus discípulos que assim como aquele pão estava sendo rasgado e partido, o seu corpo também seria, e o seu sangue seria derramado. Os discípulos não entenderam muito bem o que Jesus estava querendo dizer, mas eles confiavam nas palavras do Mestre. Mas sabe, crianças, naquela reunião, Jesus fez uma revelação muito importante. Jesus contou para os discípulos que um dentre eles iria traí-lo. Os discípulos ficaram admirados com aquilo que Jesus falou e eles começaram a perguntar: sou eu, mestre? Mestre, por acaso sou eu que irei traí-lo? Crianças, Jesus já sabia quem era o traidor e eu vou contar para vocês. A Bíblia diz que o traidor era Judas e Judas escolheu trair Jesus por apenas 30 moedinhas de prata. Foi esse o valor que Judas recebeu para trair Jesus, o seu mestre. Crianças, muitas vezes nós também tomamos decisões erradas, não é? E é o pecado que faz isso conosco, porque ele está em nossos corações. Mas então, depois que tudo isso aconteceu, Jesus mais uma vez chama os seus discípulos, agora para ir a um lugar muito especial. Sabe qual era esse lugar? Jesus subiu até um monte chamado Monte das Oliveiras. O que será que Jesus foi fazer lá neste monte? Vamos procurar aqui no nosso ovo de Páscoa? Crianças, Jesus foi até aquele monte orar, porque Jesus sabia exatamente todas as coisas que aconteceriam com ele. Então Jesus estava passando por um momento de muita aflição, de muita tristeza, porque ele agora iria pagar o preço pelos nossos pecados. Jesus iria ser castigado. Depois que Jesus orou, Jesus se levanta e diz para os seus discípulos: é chegada a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Então, Judas vem de lá com os soldados. Os soldados, então, amarram Jesus e levam Jesus preso, como se ele tivesse feito algo de errado. Mas Jesus nunca fez nada de errado, crianças. Sabe por quê? Porque ele é santo. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz e nele não há nada escuro. A Bíblia assim nos diz que Deus é santo e puro, que Deus é luz e nele não há nada escuro. Em Jesus não havia nenhum pecado,
mas mesmo assim, as pessoas queriam condená-lo. Então, Jesus foi levado preso até o governador daquela época, que era Pilatos. E Pilatos também não encontrou nada de errado em Jesus, mas a multidão lá fora gritava bem alto: crucifica Jesus! Crucifica-o! Então, Pilatos mandou crucificar Jesus. Os soldados pegaram Jesus, carregaram ele por toda a cidade e maltrataram Jesus. Os soldados usaram um chicote para bater em Jesus, para machucá-lo por toda a cidade, até chegar no monte, onde ele seria crucificado. Jesus, então, depois de todo esse sofrimento, os soldados ainda zombaram dele. Fizeram para ele uma coroa, mas Jesus merecia uma coroa de rei. Mas os soldados fizeram para ele uma coroa de espinhos. E com essa coroa colocaram na cabeça de Jesus, machucando e ferindo o nosso mestre. Então, Jesus agora ia ser pregado na cruz. Quanto sofrimento, crianças! Pregos foram colocados em suas mãos, pregos foram colocados em seus pés. E tudo isso Jesus suportou por amor a mim, por amor a você, para que Ele pudesse nos libertar da escravidão do pecado. Então, Jesus disse: está consumado. E ali na cruz, Ele entregou o seu espírito. E depois de todas essas coisas, os soldados lançavam sorte e começaram a jogar para saber quem iria ficar com as vestes de Jesus. Eles também pegaram uma lança muito afiada e furaram Jesus para ter certeza que Jesus já estava morto. A família e os amigos de Jesus pediram para que eles pudessem tirar o corpo de Jesus ali da cruz. Então, com a permissão, eles pegaram um paninho, um pano com perfumes e, com todo cuidado, e talvez até com muita tristeza, pois o seu mestre havia morrido, eles não tinham mais esperança, enrolaram o corpo de Jesus e levaram Jesus até um túmulo de pedra. Colocaram Jesus ali e fecharam aquele túmulo com uma pedra muito grande. Mandaram colocar em frente ao túmulo de Jesus soldados para que ninguém roubasse o corpo de Jesus dali. Mas, crianças, Jesus é poderoso e nem a morte pôde segurar Jesus ali dentro, porque a Bíblia conta que ao terceiro dia Jesus ressuscitou! Sim, Jesus estava vivo. E quando Maria foi até o túmulo de Jesus, ela percebeu que a pedra havia sido removida e Jesus não estava mais lá. Crianças, Jesus havia ressuscitado, Ele venceu a morte e nós fomos libertos do pecado. Criança, receba hoje o que Jesus fez por você. Você pode orar aí na sua casa agora, recebendo o sacrifício de Jesus por você e agradecendo a Ele por todas as coisas. Jesus prometeu que voltará para nos buscar. Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus, por mim ressuscitou, vitória sim ganhou, e a destra do seu Pai
essa é a verdadeira Páscoa. É o sacrifício que Jesus fez por mim e fez por você, por amor a nós. Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Um grande beijo para você. Até a próxima!